Tá aí todo o histórico, o Piara já está por aqui. Vamos juntos dar as boas-vindas ao ministro dos Transportes, Renan Filho. Bem-vindo de volta a Santa Catarina, ministro. Olha, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para entregar essa obra, que talvez a sensação das pessoas é que ela demorou muito por aqui, mas a minha sensação pessoal é que nós agilizamos. Em 2 anos entregamos 40% das obras e por isso estamos fazendo a entrega agora. Bom, queria agradecer a sua presença aqui na nossa casa, nos estúdios da NDTV. O senhor acaba de participar da Bienal das Rodovias e já na abertura do evento, eu estava dando uma olhada nas suas redes sociais, o senhor abordou o conceito de concessões sustentáveis. Foi esse o problema que enfrentamos com a obra aqui do contorno? Essa foi uma concessão insustentável por causa de todas essas camadas de problemas que a gente viu na reportagem? Certamente, a concessão aqui ela foi uma concessão à luz de outra realidade. Na época se comemorou o pedágio muito baixo e não se observou que não haviam obras. Não se conectou os investimentos que precisariam ser feitos ao crescimento econômico do estado de Santa Catarina. Então houve uma desconexão entre os investimentos na BR-101 e o crescimento do país, especialmente daqui, que cresce bastante também. Então agora, à luz desse novo momento, a gente tem, na busca de um contrato mais sustentável, várias vertentes. Uma delas é a vertente financeira, uma delas é a conexão com a realidade econômica da região, as questões ambientais também, a redução da emissão de carbono. Então, por isso, nós fizemos uma nova etapa, a 5ª etapa de contratos, que é um contrato mais moderno, mais ajustável, mais corrigível, para que a gente tenha contratos mais sólidos, mais duradouros, mais sustentáveis por consequência. Ministro, é um prazer falar com o senhor aqui pela primeira vez. A gente está vivendo essa entrega de obra no mesmo momento em que se negocia com a concessionária uma ampliação desse contrato, que iria até 2033 para ir até 2048, com a entrega de várias obras, com a promessa de várias obras, especialmente Itajaí, Joinville, onde o tráfego está muito conflagrado, uma região que é a nossa galinha dos ovos de ouro dos portos catarinenses. Esse contrato, a Federação das Indústrias entende que essas obras elencadas não são vantajosas para tanto tempo de extensão de contrato. Como garantir uma solução para que a gente tenha essas obras que são importantes, necessárias e urgentes em pouco tempo, mas que não nos atrelhe a um contrato longo? A questão daqui do contorno nos mostrou, um contrato mal feito lá atrás atrapalha por décadas. Como que a gente sai desse mato sem cachorro? Um contrato é uma balança. Ele, de um lado, ele tem tarifa e obras e prazo. Por exemplo, de um lado ele tem as obras, do outro lado ele tem a tarifa e o prazo. Quanto maior o prazo e maior a tarifa, maior a condição que você tem de fazer obra. O que Santa Catarina precisa é de obras. Aqui a gente tem um prazo ainda longo, com uma tarifa baixa e não terá mais investimento. A opção de manter o contrato por mais 9 anos é não ter investimento em adequação de capacidade, só em manutenção do pavimento. Com a ampliação, a gente vai ter condição de fazer novos investimentos em adequação de capacidade. Eu acho que é muito importante. Vou discutir com a Federação da Indústria, porque já reuni governo do Estado, reuni bancada federal e todos concordam. Além disso, o Brasil inteiro está fazendo isso. Está escolhendo novos investimentos. Esses novos investimentos, a partir da otimização do contrato da Litoral e da Planalto Sul, nós teríamos condição de investir 12 bilhões de reais em Santa Catarina no novo período do contrato. Isso seria muito importante. Eu acho que esse é um caminho e também ampliar as concessões no Estado com esses contratos mais modernos, além da ampliação do investimento público que o presidente Lula vem garantindo e que vem assim permitindo que as obras avancem muito mais rapidamente no estado de Santa Catarina. Nós temos a participação do nosso repórter Paulo Miller, ele já está ao vivo, ministro, lá no local, lá no contorno, em um dos túneis. Paulo, bom dia novamente, bem-vindo. Ministro está aqui com a gente, você que acompanhou essa novela aí nos últimos 10 anos. Por favor. Ministro, obrigado pela presença aí com a gente, por participar com a gente. Eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor, já que a gente está aqui ao vivo no contorno, que é uma expectativa que o contorno viário da Grande Florianópolis reduzem pelo menos a metade o tempo de deslocamento em horários de pico. Mas a gente convive com uma outra situação muito problemática aqui na região, que é a questão do Morro dos Cavalos. Na quarta-feira, por exemplo, mais um caminhão tombou no Morro dos Cavalos. A gente teve a rodovia interditada durante 7 horas e nem o contorno viário resolveria aquela situação.
A concessionária não apresentou, durante já as conversas aqui em Santa Catarina, a própria Federação das Indústrias tem cobrado isso, alguma solução para o Morro dos Cavalos. O que o Ministério está pensando nessa situação específica do Morro dos Cavalos, ministro? No contrato atual, não há previsão para que a concessionária faça a obra do Morro dos Cavalos. Exatamente por aquilo que disse, né? Aquela obra não estava prevista no contrato original e com aquele prazo e com aquela tarifa não há sustentação para fazer aquele investimento. Mas na otimização do contrato, a obra do Morro dos Cavalos vai entrar, o que é uma obra muito importante. Por isso é que, às vezes, na hora de discutir o que vai ser feito, não se olha, cadê o volume de obras? Mas está entrando o Morro dos Cavalos, está entrando mais de 130 quilômetros de faixas adicionais. A rodovia já é dupla, mas ela terá uma faixa tripla e outros viadutos de acesso. Então essa obra do Morro dos Cavalos, que o Paulo coloca aqui, ela é certamente o maior investimento nesse trecho. É uma obra que certamente ficará ali em torno de R$1,5 bilhão para garantir segurança para as pessoas e fazer um túnel no lugar onde passa uma rodovia beirando o morro. E toda vez que o morro desliza, leva a rodovia, interrompe, além dos acidentes que são muito recorrentes, porque ela é muito sinuosa. Paulo. Ministro, uma outra situação, né? Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar aqui a solenidade de inauguração, de abertura aqui do contorno viário, muita expectativa para esse momento, mas eu queria focar um pouquinho nessa questão da solenidade, que a gente vai ter a ausência, por exemplo, do governador Jorginho Mello, a própria vice-governadora não vem para cá, vem o secretário de Infraestrutura representando o governo. Eu queria entender com o senhor qual que é a relação do governo do Estado com o Ministério dos Transportes. Olha, o Ministério dos Transportes, ele se relaciona com o governo do Estado de maneira técnica, sem política, né? O presidente da República, ele tem convidado todos os governadores do Brasil e tem dito a todos nós ministros que na hora da eleição é a eleição. Depois que a eleição passa, quem ganha, governa. E tem que desarmar o palanque. Por isso o presidente convidou o governador, convidou o governo do Estado para estar presente. Ele não faz esse tipo de politização, porque hoje é um momento muito importante. A entrega dessa obra, que é a maior obra viária nesse período recente do Brasil, individualmente, a maior obra viária do Brasil, entregue aqui em Santa Catarina, que estava se arrastando há anos, como a matéria colocou, que andou 40% nos últimos 2 anos, o que demonstra a ênfase do governo para entregar essa obra. E, além disso, o presidente Lula multiplicou por 4 os recursos que o governo federal aplica em Santa Catarina com relação ao governo Bolsonaro. Então, ele tem feito um esforço muito grande para despolitizar a atuação da área da infraestrutura e as outras áreas de governo, porque não tem nenhum sentido esse tipo de politização. Ao contrário disso, a gente vem aumentando os investimentos em Santa Catarina, em todas as áreas, e no país inteiro. Isso tem melhorado rodovias, isso tem acelerado cronogramas de obras importantes. Lá no Oeste mesmo, recentemente, eu tive na cidade de Chapecó, recuperando a BR-282, recuperando a BR-158. Nós estamos terminando as obras de pavimentação em concreto rígido da BR-163, que foi considerada já a pior rodovia do Brasil, porque ela carrega muito peso, especialmente trazendo grãos do Paraná para alimentar os rebanhos de Santa Catarina, de suínos, de aves também. Então, são obras muito relevantes. O governo tem tido assim, uma atenção muito grande com o Estado, que é uma das potências econômicas do país, e que quando a gente investe aqui, o Estado avança e ajuda todo o país a avançar. Então, é uma pena que o governador não vai estar presente para acompanhar esse momento. Eu presumo que ele não terá uma obra desse tamanho no mandato dele. Seria uma boa oportunidade. Ministro, ontem o DENIT, aqui em Santa Catarina, anunciou a licitação do trecho da 282 entre São Miguel do Oeste e Maravilha. É um trecho inóspito, é um trecho, eu já furei pneu por lá. E a gente tem um avanço de várias obras em Santa Catarina, a 470, a 280. Qual as perspectivas do Ministério para investimentos próprios no Estado? O senhor já falou do aumento de orçamento, mas para a execução disso ao longo desse mandato. No último ano do governo anterior, em 22, no ano que ele fez o maior investimento, fez 265 milhões com investimentos públicos em Santa Catarina. O ano passado, nós aplicamos 1 bilhão e 100.
4 vezes mais recursos. No primeiro semestre desse ano, nos aproximamos de 500 milhões. Vamos passar de 1 bilhão de novo esse ano aqui em Santa Catarina. O que isso faz? As obras que se arrastavam, como por exemplo a duplicação da 470 e da 280, andam muito mais rápido. A 470 mesmo é a segunda maior obra em medição de pagamento no país. Ela só perde para uma obra na BR-116 no Rio Grande do Sul, o complexo ali a duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos e o complexo da Charlau, que nós vamos entregar quinta-feira que vem, que foi intensificada justamente pelos desastres que o Rio Grande do Sul passou. No ano passado, a 470 foi a obra de maior medição no país. Esse ano é a segunda, a duplicação da BR-470. A gente tem dificuldades, a Federação das Indústrias acredita que essa obra que o governo promete entregar em 2026, a Federação das Indústrias entende que só em 2030. Como é que o senhor está vendo essa obra? A gente precisa de ajuda da SC Gás para retirar a tubulação de gás, para a gente medir ainda mais. A gente está com freio de mão puxado na obra, não por falta de recursos, mas porque passa uma tubulação de gás e também havia desapropriações, mas agora em setembro nós faremos o último mutirão de desapropriações e precisamos da ajuda da SC Gás para a retirada das tubulações de gás. Infelizmente, a gente não pode construir uma rodovia em cima de uma tubulação de gás e nem o DENIT pode retirar. Quem tem que tirar é a companhia. E precisa retirar para a gente agilizar as obras. Outra coisa, a gente não pode perder esse momento de aumento de recursos que o presidente Lula garantiu, porque às vezes isso passa e depois a obra perdeu uma grande oportunidade. Agora, o que vale dizer à Federação das Indústrias é que, assim, comparado com o que media-se no passado, não há comparação. Se ele acha que vai entregar em 30 agora, provavelmente na velocidade do governo anterior, entregaria em 40. Mas nós vamos entregar antes. Agora precisamos retirar essas tubulações de gás e também precisamos andar com a duplicação da BR-280. Ela está andando bem, mas o primeiro trecho, a gente está revendo com o TCU ali aquele trecho até São Francisco do Sul, até os portos, da BR-101 até São Francisco do Sul. A gente está revendo com o TCU para contratar os remanescentes, fizemos uma proposta à empresa para ver se ela aceita terminar tudo, se ela não aceitar, nós vamos contratar os remanescentes. O fato é que hoje a gente tem condição, com os próprios recursos do DENIT, do Ministério dos Transportes, de encaminhar, endereçar os problemas de Santa Catarina. Antes eles estavam sendo colocados abaixo do tapete. Obras se arrastavam, o pavimento piorava ano após ano, anos a fio, e hoje as pessoas vêm sentindo o contrário. Eu até tenho dito que os ministros dos transportes, eles vinham aqui a Santa Catarina, mas vinham só uma vez, porque ele vinha e depois ele não tinha como voltar, porque o que ele dizia não andava. E eu não, essa é a 4ª visita que eu faço. O Estado tem recebido muitos investimentos. Nós temos obras hoje em todas as partes do país. O Ministério vai investir algo em torno de 16 a 18 bilhões esse ano em rodovias. No ano de 22 investiu 7 bilhões. Essa é a diferença, quase 3 vezes mais recurso. E isso dá condição de tirar sonhos antigos do papel, de melhorar o ambiente das concessões também. Então eu acho que a gente está vivendo um momento bom. Para você que está chegando agora, estamos ao vivo, recebendo em nossos estúdios o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, nós exploramos bastante o tema das rodovias. Queria trazer aqui uma das mais importantes bandeiras, inclusive do nosso Grupo ND, junto a entidades catarinenses, ao cidadão, que é a campanha para ampliar nossa malha ferroviária. Hoje a gente sabe que Santa Catarina perde muito em competitividade por causa do custo, né, para transportar a produção pelas nossas rodovias, porque as ferrovias estão justamente estagnadas há pelo menos 60 anos. Me parece que essa também é uma bandeira do senhor, pelo que eu pude acompanhar do seu trabalho. Quais são os planos do governo federal para as nossas ferrovias em Santa Catarina? Nos próximos dias nós vamos lançar um plano para o desenvolvimento nacional ferroviário, que é muito importante modernizar ferrovias. O Brasil teve ferrovias no passado, às vezes as pessoas não entendem por que elas ficaram obsoletas. Elas ficaram obsoletas porque os trens naquelas ferrovias andavam a 20 km por hora. Então, nos tempos modernos, se é para andar a 20 km o frango vindo do oeste para o porto, ele prefere vir de caminhão, que vem a 80 em média. Então, o tempo vale muito, como você colocou, ele garante competitividade. Então, a ferrovia moderna, ela precisa andar 80 km no mínimo,
Senão, o sujeito prefere mandar sua produção de caminhão. Para andar 80 quilômetros, obviamente, ela tem que ter um outro traçado, não pode passar no centro das cidades, não pode fazer curva acentuada, não pode subir ladeira ou descer ladeira, porque senão ele não aguenta um trem com muitos vagões. Então, isso tudo exige novos projetos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora numa releitura de toda a Malha Sul, para que a gente verifique as condições para ter uma nova rede no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Sobretudo dando acesso aos portos do Atlântico primeiro e depois garantindo saídas também para rotas do Pacífico. O Brasil precisa discutir isso, porque o Pacífico dá acesso muito mais rápido, especialmente ao mercado asiático. Isso é muito relevante para dar mais competitividade aos nossos produtos. Se você manda uma carga de frango para a China pelo Atlântico, ela leva entre 7 e 10 dias a mais para chegar do que quem manda pelo Pacífico. Como aqui tem uma distância relativamente pequena para o Pacífico, a gente também precisa garantir rotas para lá. Isso exige um programa arrojado do ponto de vista de investimentos e um planejamento também mais profundo do que vinha sendo feito no Brasil no passado. Vale dizer também que ferrovia no mundo inteiro precisa de aporte público. Não é um investimento que fica de pé apenas com recursos privados. Por isso, a gente, num ambiente de restrição fiscal, está de maneira inovadora, garantindo recursos para aportes. Porque não adianta lançar plano, e aí concluo, não adianta lançar um plano para ampliar ferrovias em Santa Catarina ou em qualquer outro estado, se não houver a participação do Estado. No governo anterior, por exemplo, para finalizar, eles investiam apenas 300 milhões de reais por ano. Isso é muito pouco para transformar o ambiente ferroviário nacional e a gente espera multiplicar isso pelo menos por 10 para que a gente tenha um avanço mais rápido. Ministro Renan Filho, que daqui a pouco participa da inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis. A cerimônia vai acontecer às 10 horas da manhã. A gente agradece a sua presença aqui nesse dia histórico para todos os catarinenses. Olha, eu estou muito feliz, tá, por entregar essa obra. Queria parabenizar Santa Catarina, é a maior obra rodoviária do Brasil que será entregue agora, né? Demorou, mas a minha sensação é que nós nesses 2 anos aceleramos, fizemos 40% de toda a obra e eu espero que essa obra possa ajudar quem mora em Florianópolis, essa cidade linda, quem precisa passar pela região metropolitana, ou mesmo quem vem do Rio Grande do Sul para o restante do Brasil, ou do restante do Brasil para cá, para o Rio Grande do Sul. Uma obra muito importante, essa BR-101, ela é uma das rodovias mais importantes do Brasil. Ela é importante aqui para Santa Catarina, é importante lá para minha Alagoas, tão longe daqui, 5 horas de voo, quase 5 horas de voo. Imagina de caminhão quanto tempo passa para alguém percorrer a BR-101 inteira. E ela tem obras no Brasil todo e aqui em Santa Catarina hoje, ao lado do presidente Lula, nós vamos entregar a maior obra rodoviária do Brasil e vai ser linda, tá? Queria só dizer uma coisa, quem não passou lá ainda vai se surpreender com túneis, viadutos, vias marginais, um trecho todo duplicado, uma obra muito inovadora, muito sofisticada, do tamanho da importância que Santa Catarina tem para o Brasil. Obrigada, ministro. Obrigada, Opiara. Obrigado.